meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Estou aqui com o irmão Zé Carlos para nós falarmos sobre a doutrina da Trindade. Nós lançamos um vídeo no YouTube onde nós mostramos que o nome do Eterno não é Javé, não é Jeová. Ali nós mostramos que o nome do Eterno é Yau e que o nome do seu filho é Yahusha. O nome do Filho do Eterno não é Jesus. E nós mostramos que o título Deus vem de uma divindade pagã da Grécia, o ídolo Zeus. Portanto, nesse estudo, nós não estaremos se referindo ao Eterno, chamando ele de Deus ou de Senhor, porque a palavra Senhor também significa Baal. Mas nós estaremos nos dirigindo ao Eterno, chamando ele pelo seu nome, Yau, ou então pelo seu título, Criador. E ao seu filho nós estaremos chamando ele pelo seu nome original, seu nome hebraico, Yahusha. Neste estudo nós estaremos falando sobre a doutrina da Trindade. E o irmão Zé Carlos estará fazendo algumas perguntas que, com a graça do Criador, eu quero estar respondendo a estas perguntas. Nós estaremos desmascarando a doutrina da Trindade. Estaremos mostrando que essa doutrina veio do paganismo. Essa doutrina veio da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, o irmão Zé Carlos está com a oportunidade para fazer as perguntas. Então, a paz a todos. Romilson, primeira pergunta que eu quero saber o Salvador, os apóstolos ensinaram que o Eterno era uma trindade? Bom, o Salvador e nem os apóstolos nunca ensinaram que o Eterno é uma trindade. O Salvador, Yahusha, o Messias, quando ele esteve na terra, ele ensinou que o Criador era o único Criador. Ele disse, ouve, ó Israel, o nosso Criador é o único Criador e não existe outro Criador além dele. Portanto, Yau é o único Criador e não existe outra pessoa além dele como Criador. Então, como surgiu a doutrina da Trindade? Bom, a doutrina da Trindade ela se desenvolveu aos poucos. Quando os apóstolos esteve na terra pregando, eles ensinavam também que existia apenas um Criador. O apóstolo Paulo, seu nome é Shaul, ele disse, a vontade do Criador é que todos os homens sejam salvos, todo tipo de homem seja salvo. E chega ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahusha, o Messias. Portanto, tanto os apóstolos como o Salvador sempre ensinaram que o Eterno não é uma trindade. Pelo contrário, ele é o único Criador. E a doutrina da Trindade surgiu-se da seguinte forma. Um teólogo chamado Tertuliano, foi ele que inventou este nome, essa palavra Trindade. Essa palavra não existe nas escrituras hebraicas e em qualquer escritura. Portanto, este título, Trindade, veio do teólogo Tertuliano. E por volta do ano 326, os imperadores, juntamente com os padres, com os papas, fizeram um concílio. E ali eles decretaram que o Filho era igual ao Pai, ou seja, que o Filho era eterno. Mas isso também é uma falsa doutrina. E no ano de 381 surgiu então-se o dogma da Trindade. Por volta do ano 381, o imperador Teodócio, juntamente com o Papa São Damasco, fizeram um concílio. E ali foi decretado-se a doutrina da Trindade. Ali foi declarado que o Eterno era constituído de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, essa doutrina veio da Igreja Católica Apostólica Romana. Em qualquer biblioteca você tem acesso a essas informações. Nas Barças, ali está mostrando a origem da Trindade. A Trindade teve origem no Concílio de Nicéia, no ano de 381, quando o imperador Teodócio, juntamente com o Papa São Damasco, colocaram essa doutrina maligna dentro das Bíblias que foram traduzidas para outros idiomas. Portanto, essa doutrina veio da Igreja Católica, que buscou isso da Grande Babilônia. E quanto aos versículos que dão a entender que existe a Trindade, por exemplo, João 5,7, Mateus 28,19, 2 Coríntios 13,13? Bom, há alguns versículos que estão nas traduções que foram deturbadas, como a tradução João Ferreira de Almeida, que dão a entender que o Eterno é uma trindade. Dão a entender que existe 3 deuses, mas essa doutrina está totalmente errônea. Esses versículos foram acrescentados dentro dessas traduções, como a tradução João Ferreira de Almeida. Esse versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 7, ali diz assim, há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Portanto, ali as pessoas acham que existe uma trindade.
Mas se você pesquisar em qualquer Bíblia de estudo, você verá, você que está nos assistindo, você verá que este versículo é um versículo acrescentado. No rodapé das Bíblias de estudo estão escritos, esse versículo não consta nos manuscritos originais. Eles foram acrescentados. A Igreja Católica acrescentou esses versículos dentro das Escrituras que foram traduzidas para a nossa língua, para o português e para outras línguas. Por exemplo, o texto de Mateus 28, versículo 19, é um texto também que foi acrescentado dentro das Escrituras pela Igreja Católica. Ali na Bíblia Almeida diz: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você lê na tradução original, ali não diz dessa forma, ali diz: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Portanto, o versículo termina aí. Mas a Igreja Católica acrescentou o resto da frase onde diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é fácil provar que esse versículo é acrescentado. Como nós vamos provar que esse versículo é acrescentado? No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, diz: Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos na sua roupa? Quem criou todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Portanto, não existe três nomes. O texto acrescentado diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não existe um terceiro nome. Não existe uma terceira pessoa. Por quê? Porque o livro de Provérbios diz: quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Portanto, na criação do universo não havia uma trindade, não havia uma terceira pessoa juntamente com o Eterno e com o seu Filho. E no livro de Apocalipse 3, versículo 12 também diz: escreverei na testa do vencedor o nome do meu Pai e o meu nome. Portanto, não há um terceiro nome. Não se deve batizar no nome de um terceiro. E no livro de Apocalipse 14, versículo 1 também diz: vi o Cordeiro sobre o monte Sião, com os 144.000, que traziam na sua testa o seu nome e o nome do seu filho. Portanto, esse versículo também foi acrescentado. Já o outro versículo que você citou foi 2 Coríntios? 2 Coríntios 13:13. 13:13. É onde termina todos os cultos nas denominações, aonde diz que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. A tradução original diz que a graça do Eterno, o amor de Yahshua, o Messias, e a comunhão no Espírito Santo esteja com todos vós. Portanto, a nossa comunhão é no Espírito Santo. A tradução original não é do Espírito Santo, é no Espírito Santo. Eu tenho comunhão com o Eterno e com o seu Filho, é no Espírito Santo. O Espírito Santo é a linha do telefone pela qual nós oramos ao Criador e ao seu Filho. E é pelo Espírito Santo que nós temos que ter comunhão com todos os demais irmãos. Portanto, ali não está mostrando uma terceira pessoa da Trindade. Há um outro versículo que muitos gostam de usar para mostrar que existe uma Trindade, é o batismo do Salvador. Ali se dizem que quando o Salvador foi batizado, foi manifestado a Trindade. Mas isso também é um grande equívoco. Ali não existe uma Trindade. Eles dizem que o Pai falou do céu, a terceira pessoa desceu como pomba sobre o Filho e o Filho saiu da água. Mas ali nós não vemos uma Trindade. Ali eu vejo o Filho saindo da água, vejo o Pai falando do céu: eis aí meu Filho amado em quem eu me comprazo. E vejo o Espírito Santo descendo como pomba, mas não como uma terceira pessoa, e sim como o símbolo do poder do Eterno. O Eterno naquela hora estava ungindo o seu Filho para pregar o Evangelho a todas as nações. No livro de Atos diz que o Eterno ungiu a Yahshua, o Messias, para que ele pudesse pregar e fazer milagres. Portanto, no batismo do Salvador não existe uma trindade. Essa doutrina da trindade, ela é maligna. Então o Espírito Santo ele não é uma terceira pessoa. Jamais o Espírito Santo foi uma terceira pessoa. Isso, quem criou isso, eu repito, foi o Vaticano, foi a Igreja Católica. O Espírito Santo, como nós podemos entender que ele não é uma terceira pessoa? As Escrituras nos mostram que o homem é a imagem e semelhança do Criador. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. O Eterno também é constituído de corpo, alma e espírito. A Escritura nos mostra que o apóstolo, presbítero João, que o seu nome é Yahanan, ele viu o Eterno sentado sobre o seu trono. Se o Eterno estava sentado, significa que ele tem um corpo. Ele tem um corpo espiritual, mas ele tem um corpo. E o Eterno também diz: eis aí meu Filho amado em quem a minha alma se compraz.
O Eterno então tem uma alma. O homem é a imagem e semelhança do Eterno. O homem tem um corpo, o Eterno tem um corpo. O homem tem uma alma, o Eterno tem uma alma. O Eterno também diz: eis aí meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Colocarei sobre ele o meu espírito. Portanto, o espírito do Eterno é uma parte da sua divindade, é uma constituição da sua própria divindade. Portanto, o espírito do homem não é outra pessoa além do homem. O espírito do Eterno também não é outra pessoa além do Eterno. Ele não é uma terceira pessoa. A Escritura diz que o espírito de Maria, que é Miriam, diz que o espírito dela se alegrou no seu Criador. O espírito dela se alegrando era a própria Maria, era a própria Miriam se alegrando. O espírito do Eterno se alegrando é o próprio Eterno se alegrando. O espírito do Eterno não é uma terceira pessoa, ele é uma constituição da sua própria pessoa, assim como a sua alma também o é. Porque muitos dizem que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem e contra o Espírito não. Bom, esse versículo dá a entender que realmente existe uma trindade, se ele estivesse escrito realmente dessa forma. Só que quando nós observamos, esse versículo não está escrito desta forma. As pessoas, os cristãos, eles ouvem as pessoas dizerem que nas Escrituras está escrito: todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Todos estão, na verdade, como papagaio, repetindo aquilo que ouviu de outra pessoa. Só que se nós formos verificar dentro das Escrituras, ela não diz que quem blasfemar contra o Pai tem perdão. Pelo contrário, ali o próprio Messias disse: todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Portanto, neste texto, neste versículo, não aparece a palavra Pai. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo que está ali é a pessoa do Pai. O Pai em Espírito estava no seu Filho realizando a sua obra. Portanto, o versículo não diz: todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Pelo contrário, o versículo não aparece a palavra Pai. O texto ali, o Messias diz: todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Pai que estava no Filho. Quem gerou o Filho no ventre de Maria, de Miriam, foi o Espírito Santo. Só que no livro de Salmos diz que quem gerou foi o Pai, mostrando assim que o Espírito Santo é o próprio Pai. Portanto, quem blasfemava contra o Pai, contra o Eterno no Velho Testamento, eram apedrejados. Isso mostra que o Espírito Santo e o Eterno são a mesma pessoa. O Espírito Santo é uma constituição do próprio Eterno. Portanto, o versículo não aparece a palavra Pai. Se aparecesse a palavra Pai ali, aí sim existia uma trindade, mas não aparece a palavra Pai. Mas se o Espírito Santo ele não é a terceira pessoa, porque as Escrituras falam que ele geme e entristece, né? Entristece. Sim. Há um versículo no livro de Romanos que diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu quero trazer para você que está nos assistindo, que esse Espírito que está no livro de Romanos capítulo 8, versículo 26, é o Espírito do Filho. Ele não é uma terceira pessoa da Trindade, porque não existe dois intercessores. O texto diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E só há um intercessor, o Salvador, o Messias, Yahshua. É isso que está no livro de Timóteo e Altan, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ali nos mostra que só há um mediador entre o Criador e os homens. Portanto, se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa e ele fosse um intercessor, as Escrituras estariam se contradizendo. Por quê? Porque a própria Escritura diz que só há um intercessor, só há um mediador entre o Criador e os homens. Este Espírito que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito do Filho do Eterno. Se você continuar lendo o texto, no versículo 34 diz que o Filho é aquele que morreu por nós e intercede por nós. Portanto, o Espírito que geme e intercede por nós ao Eterno é o Espírito do Filho, é o Espírito do Pai, que está dentro de cada um de nós. Por isso que no livro de Gálatas diz que o Espírito do Filho clama dentro de nós, Abba, Pai. Quando nós clamamos pelo Eterno, chamando Ele de Pai, é o próprio Espírito do Filho que está dentro de nós, que está clamando juntamente conosco. Portanto, não há dois intercessores. O Espírito que geme é o Espírito do Filho. Ele intercede por nós. E com respeito a Ele entristecer,
Nós vimos que o espírito de Maria, de Miriam se alegrando, era a própria Maria, era a própria Miriam se alegrando. O espírito do Eterno se alegrando é o próprio Eterno se alegrando, não é uma terceira pessoa. O espírito do Eterno é o próprio Eterno. Portanto, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Quando você lê no livro de Atos ali que fala que Ananias, mentindo ao Espírito Santo, estava mentindo ao próprio Eterno, isso mostra que o Espírito Santo é uma constituição do próprio Pai e não uma terceira pessoa. E quais são os versículos que provam que não existe a Trindade? Bom, há vários versículos que mostram que não existe uma Trindade. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 em diante, na Bíblia Almeida, diz assim: na verdade há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus Cristo. Na própria Bíblia Almeida, que é uma tradução errônea, mostra que só existe duas pessoas, o Pai e o Filho. A tradução original diz: há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Criador, o Pai, e um só governante, um só Rei, Yahshua ou Messias. Ali mostra que há somente duas pessoas e não três pessoas. O apóstolo diz: para nós quem? Para nós a igreja. Há um só Criador, o Pai, e um só Rei, um só governante, Yahshua ou Messias. Então não existe uma terceira pessoa. No livro de Marcos, o próprio Filho disse: ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Se existisse uma terceira pessoa, ele teria que ter dito desta forma: ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai e o Espírito Santo. E ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho e o Espírito Santo. Mas ele não disse dessa forma. Ele disse: ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Mostrando que só tem duas pessoas. E que somente essas duas pessoas participaram de toda a criação do universo. No livro de Provérbios, repetindo o texto, ele diz: quem criou todas as coisas? Provérbios 30, versículo 4. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Portanto, o Filho estava junto com o Pai em toda a criação do universo e não havia uma terceira pessoa juntamente com eles. Como foi que o Pai criou tudo? Ele criou tudo por meio do seu Filho, o seu único Filho, Yahshua ou Messias. Não existia uma terceira pessoa que estava junto com eles na criação. O Espírito que estava junto com o Pai lá era o seu poder. O Pai faz tudo por meio do seu Espírito, que é o poder dele. E no livro de 1 João também diz: permanecei no Filho e no Pai. Portanto, lá não diz para você permanecer em um terceiro. Em Apocalipse diz: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja dada a honra, a glória e o louvor. E o terceiro, ele não é digno de receber a honra, a glória e o louvor? Portanto, não há um terceiro. Se também você pegar o livro de Lucas, você verá ali que o próprio Filho disse que o dia da sua volta nem ele sabia e nem os anjos, somente o Pai. Portanto, ele se referiu ao Eterno, aos anjos e a ele mesmo, mas ele não se referiu a um terceiro. Portanto, não existe um terceiro, não existe uma trindade. Existe somente uma pessoa que é o Eterno, o Criador de todas as coisas. A outra pessoa é o seu Filho, Yahshua Messias. São vários os versículos que mostram que não existe uma trindade. O apóstolo Saulo diz: a vontade do Eterno é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. Qual que é o conhecimento exato da verdade? De que há um só Criador, há um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua ou Messias, e que só há um Criador, Yahweh o Eterno. Portanto, não existe uma trindade. Eu creio que ficou bem esclarecido para todos. Então, a paz do Eterno para todos. Nós estaremos voltando, trazendo um outro estudo depois sobre o dízimo e sobre denominações. Se você tiver interesse, você pode assistir os próximos vídeos.